Fala pessoal, tudo bem? Engenheiro Civil Janderson aqui mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje vamos falar das diferenças básicas no que diz respeito de entendimento entre o dimensionamento geotécnico e o dimensionamento estrutural de um elemento de fundação em sapatas, ok? Então no vídeo de hoje vamos ver essas diferenças e vocês vão ficar por dentro aí de mais conteúdos que temos no nosso curso, ok? Vamos lá. Muito bem, pessoal. Então, como eu já disse, temos diferença, né? Para alguns que estão iniciando ainda não entende e para alguns que já estão praticando e vivenciando essa questão de projetos aí, às vezes pode ter alguma dúvida nesse respeito, né? No que diz essas duas situações, dimensionamento geotécnico e estrutural. Nessa imagem que eu elaborei para vocês no AutoCAD, eu estou representando um tipo de ruptura generalizada, só para a gente entender, né? Como se tivesse a ruptura do maciço. Vejam o seguinte, lá no vídeo de tensão admissível que tem aqui no canal, eu falei um pouco mais sobre essa situação aí de ruptura, né? Mas vejam o seguinte, quando nós vamos dimensionar um elemento de fundação, para mim saber a área que eu vou ter da base da sapata, eu preciso saber uma tensão admissível do solo, né? Então eu expliquei lá no vídeo de tensão admissível todo o processo que faz para a gente encontrar essa tensão admissível. Então, partindo daquele princípio de que pressão, né, admissível, eu tenho uma força aplicada em uma determinada área. Se eu tiver uma área insuficiente, né, para aquela força aplicada, eu corro o risco de ruptura. Essa ruptura ela pode ser generalizada, localizada ou por puncionamento. Então nós temos esse tipo de situação. Então veja o seguinte, o que está predominando aqui? Está predominando o solo, isso mesmo, né? Está predominando o solo. Por quê? Porque em função de às vezes o solo ter uma resistência baixa, eu coloquei uma seção, uma área da base ali menor do que devia. Então veja o seguinte, quando eu faço esse dimensionamento da área, né, que aqui na nossa planilha é representado, vamos pegar aqui uma sapata sem momentos mesmo, pelo método SEB. Quando a gente vê aqui no início que a gente faz aqui, ó, dimensionamento dimensionamento geométrico, porque a gente está obtendo a geometria da sapata. Aqui no dimensionamento geométrico, veja o seguinte, calculamos uma área necessária, né? E a partir disso a gente adota as dimensões indicadas na planilha. E depois a gente verifica se a área é corrigida, né? Deixa eu voltar aqui. Então nós temos a área corrigida de 19, maior do que a área necessária. Então, geotecnicamente falando, não temos problemas de ruptura, né? Por quê? A nossa tensão admissível aí, a gente não atingiu essa tensão admissível. A gente está com folga, inclusive, porque a gente está com uma área, né, maior do que a necessária. Então, seria necessária esta área aqui para que não ocorrêssemos risco de ruptura, né? E aqui a gente já está com uma área maior. Então, esse é o princípio de geotécnico. Temos também uma outra situação que diz respeito ao recalque. Recalque também é em relação ao solo. O recalque ele se ramifica, né? Os diferentes tipos de recalque. Recalque por adensamento, o recalque por compressão da sujeira. Então, assim, nós temos diferentes tipos de recalque, né? Então, o que acontece? Eu tenho que verificar o recalque também, né? Por quê? Se eu não, por exemplo, eu venho aqui e obedeci a questão da tensão admissível do terreno no que diz respeito à ruptura, né? Só que a depender dessa resistência do solo, com o tempo a sapata ela pode ir comprimindo ali, né, os grãos em função de vazios, de sujeira. Então, em função de diversos aspectos, né, que a gente trata sobre recalque, a sapata, a fundação, ela vai assentando, ela vai aumentando a profundidade, ela vai abaixando, né? E isso
provoca o que chamamos de recalque. Então, a verificação do recalque também faz parte de um dimensionamento geotécnico, porque verificamos aí esse recalque em função do solo, ok? Então, quando você faz essas verificações, você está fazendo um dimensionamento geotécnico. Agora você pode pensar, e o que seria então um dimensionamento estrutural? É quase que o resto, é quase que, digamos assim, o que sobra, né? Não tudo, mas vamos dizer que é quase tudo. Por exemplo, vamos pegar aqui neste item, quando verificamos aqui a ancoragem, né? Aqui nós temos aqui, foi calculado um comprimento de ancoragem de 38 centímetros, né? Aí verificamos que a ancoragem está ok. Se eu não tivesse essa ancoragem ok, né? Se eu tivesse com ela menor, o que aconteceria? Eu não estaria atendendo um requisito estrutural. Então, eu não teria aquela ancoragem necessária. Eu estaria com uma ancoragem insuficiente. Então, eu estou falhando estruturalmente. Este é um exemplo. Vamos para mais um. Aqui, ó, na verificação da compreensão da diagonal comprimida. Então, quando eu tenho que verificar a possibilidade de ruptura da diagonal, então o meu tal SD tem que ser menor ou igual ao meu tal RD2. Porque senão eu corro risco de ter a ruptura. Quando eu faço a verificação aqui, eu estou verificando estruturalmente, né? Porque se eu tivesse com o meu tal SD maior do que 3,55 neste caso aqui, eu estaria correndo o risco de ter ruptura da diagonal comprimida da nossa sapata. Então, outra coisa que diz respeito a estrutural. Então, vamos ver, por exemplo, quando eu verifico aqui a altura, né? A altura da sapata que foi calculada e a altura que eu adotei. Por que também é um requisito estrutural? Porque eu tenho que classificar minha sapata como rígida ou flexível. Se eu venho aqui e classifico ela como ela foi calculado aqui 37, então por questões de arredondamento eu tenho que adotar aqui no mínimo 40. Se eu adoto 30 centímetros, eu estou falando estruturalmente. Por quê? Se eu vou dimensionar ela como flexível, então eu tenho que verificar a possibilidade de punção. E este caso aqui, essa planilha foi feita para calcular a sapata como rígida. Então, se você coloca aqui menos do que 37 centímetros, você não vai mandar 37 centímetros para a obra, você vai mandar aí provavelmente 40. Mas se você manda menos de 37, você está falhando estruturalmente. Vamos ver mais uma aqui só para a gente fixar bem o conceito. Aqui na armadura mesmo, né? Na armadura de flexão. Então veja aqui neste exemplo aqui hipotético que eu nem estou verificando se está passando ou não, mas só para exemplificar. Então nós calculamos aqui uma área de aço necessária de 4,7 centímetros quadrados. Aí aqui a gente já está adotando aqui um diâmetro, né, para os dois lados. E foi calculado um espaçamento aí paralelo à dimensão A de 20,22 centímetros e na outra dimensão de 22,58. Como eu estou colocando aqui, vejam só, 20 centímetros, eu estou com a área final maior do que a área inicial, ok, né? Eu atendi esse requisito estrutural, ou seja, a minha área em função de um espaçamento definido. Se você não viu o vídeo de espaçamento do canal, veja lá, né? Por que temos espaçamentos máximos e mínimos? Então, eu não posso ter espaçamento muito grande porque aumenta o risco de fissura. E eu não posso ter um espaçamento tão pequeno, senão eu não consigo nem adensar esse concreto, né? Então vejam o seguinte, se eu colocasse aqui, por exemplo, vou colocar 25 centímetros, né? Vou economizar aço lá. Só que, o que acontece? Estamos com 16% a menos de aço nessa dimensão e aqui 4% a menos de aço. Então, não estamos atingindo o requisito estrutural. Então, isso aqui é uma outra parte do dimensionamento estrutural. Entendido? Então é isso, pessoal. Quando a gente dimensiona a sapata, né, a gente tem que verificar o comportamento geotécnico, que é em função do solo, da característica do solo, e temos que verificar a estrutura, né, o concreto, temos que verificar a altura, temos que verificar a ancoragem, a armadura, né, como eu expliquei para vocês nesse vídeo, ok? Vejam o seguinte, aqui em cima eu vou deixar para vocês o link onde que eu detalho mais o curso, né? E no final do vídeo também eu vou deixar um vídeo aí de apresentação da planilha. Se você quer fazer, né, parte aí do curso, quer aprender a fazer o dimensionamento e ter uma planilha para te auxiliar, né, você não pode perder a sua oportunidade. É um grande investimento que você faz e você vai ter conhecimento realmente para poder dimensionar fundações em sapatos, ok? Então sinta-se à vontade aí para me contatar das diversas formas possíveis que tem aí no canal, por comentários, e-mails, LinkedIn, fique à vontade, ok?
Até o próximo vídeo, pessoal, e deixe aí os comentários aí do que você tem achado aí destes conteúdos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.